Olá, queridos irmãos. Deus vai falar com você por meio da sua palavra hoje. Em Efésios, capítulo 1, versículo 22 ao versículo 23, Apocalipse, capítulo 1, versículo 11. A palavra de Deus diz assim: a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O que vês, escreve em um livro e envia-o às 7 igrejas: a Éfeso, a Esmina, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Amém. De acordo com Efésios capítulo 1, versículo 22 ao 23, o objetivo do plano de Deus é a igreja, a qual é o corpo de Cristo. Estamos na igreja, isso é um fato, mas onde está a realidade do corpo de Cristo? Precisamos estar nas igrejas, de maneira que possamos ser introduzidos ou trazidos para a realidade do corpo de Cristo. Na Bíblia, há dois aspectos da habitação de Deus. Por um lado, é transitória e vagueia, conforme é tipificado pelo tabernáculo. O tabernáculo movia-se à medida que o povo viajava. Contudo, o próprio tabernáculo não mudava com a mudança de localização. O tabernáculo tipifica a igreja na terra ou a igreja nas cidades. Sempre que o povo de Deus se reúne, há a igreja. Quando estão separados, não há igreja. Esse é o aspecto da igreja conforme é tipificado pelo tabernáculo. O templo é diferente do tabernáculo. Foi edificado para o reino. Era o centro da vida do povo de Israel. Como tal, o templo é único, eterno e sólido. Mesmo quando a nação se dividiu politicamente, o templo não podia ser dividido. Só havia um templo. Embora a igreja exista em localidades diferentes, a realidade espiritual da igreja continua a ser um só corpo. É único e eterno. A obra do ministério é restaurar o testemunho adequado da igreja. Essa é a verdadeira restauração. As obras que fazemos hoje não são comuns. O caminho hoje é o caminho da igreja. Nesse caminho não devemos agir com presunção e nem negligentemente. O corpo descrito em 1 Coríntios capítulo 12 é um testemunho que uma igreja deve ter. É o testemunho do corpo. Nesse corpo, o olho não pode dizer à mão: não preciso de ti. Nem ainda a cabeça ou os pés: não preciso de vós. Todas as partes têm de estar em coordenação. A igreja hoje tem de ser um testemunho que expressa a realidade desse corpo. Aleluia, glórias a Deus. Devemos ser um corpo prático e atual, expressado numa cidade. A igreja na terra hoje é uma só. Aqueles que estão na igreja são homens que estão separados do mundo. Sob circunstâncias normais, todos os irmãos devem servir a Deus. Todos devem ser consagrados, tendo todas as coisas em comum. Sobre esse viver adequado, são produzidos os dons, como os apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres, enumerados em Efésios capítulo 4. Excelente texto que fala da igreja de maneira prática. Embora esses dons estejam espalhados por diferentes lugares, ainda estão na única igreja. Isso é como a corrente elétrica, que é uma só, mas transmitida por muitos lugares. Embora as igrejas em várias localidades sejam diferentes no que diz respeito às cidades, ainda são uma só igreja. A igreja existe para dar testemunho da unidade. A vida que todas as igrejas possuem é uma vida de unidade, pois o seu cabeça é um só, é Cristo, e a vida de Cristo é uma só. Apesar de existirem igrejas manifestadas em Corinto, Efésio e em outros lugares, elas eram uma só igreja. Essa é a situação normal. Falar de Cristo é bem mais fácil do que falar da igreja, porque a igreja ela é composta de várias pessoas que o Senhor salvou, resgatou desse mundo perdido e separou para um único lugar para congregar juntos, para celebrar a Deus. A igreja, no grego, a palavra é eclesia, que significa separados do mundo e trazido para um único lugar. Então, quando se trata da igreja, ela é composta
de várias pessoas diferentes, vários irmãos e irmãs diferentes. E quando a gente fala da unidade da igreja, é um assunto muito complicado e difícil, não é fácil. Especialmente que nós estamos vivendo um mundo hoje que há muita divisão. E embora a igreja, em essência, nós somos um só corpo. Esse aspecto ele é eterno, universal, nada pode mudar esse fato. Mas, se nós ficarmos só nesse aspecto da igreja universal, ela é muito abstrata. Não tem como ver a realidade de Cristo em irmãos que vivem separados uns dos outros, espalhados para o mundo inteiro. Por isso, em Hebreus fala para não deixarmos de congregarmos numa determinada região, numa cidade. Mas quando a igreja para solenemente para se reunir, para buscar unicamente o seu Deus, o seu cabeça que é Cristo, aí acontece ali o igrejar. Mas esse igrejar não pode parar só no ajuntamento de pessoas e irmãos. Ainda é superficial. Então a proposta aqui, que está na palavra de Deus, nós que já somos filhos de Deus, estamos no corpo de Cristo, nós que estamos perto de determinados irmãos e somos um com eles em Cristo, nós temos que apreciar a realidade de Cristo no igrejar. Mas nós precisamos agora buscarmos a realidade do corpo, que é Cristo. Cristo é absoluto. Ele é a realidade de todas as coisas. Então a igreja é um elemento real porque tem Cristo, que é a realidade do universo. Sem Cristo, a igreja fica vazia como as demais instituições que estão no mundo, seja a política, o governo, vai ter só o movimento humano, só vai ter os interesses humanos, as suas práticas. A igreja é diferente de tudo. A igreja, ela não está apenas se reunindo para buscar um propósito terrenal. A igreja, ela é celestial. Ela é uma entidade celestial. Jamais a igreja é da terra. Embora nós estamos na terra e temos uma parte física que pertence à terra, mas o nosso espírito já transcendeu em Cristo, pois ele está regenerado, ele está selado com o Espírito da vida. Já tem algo celestial, que é a vida desse Cristo dentro de nós. Agora, falando de maneira simples e objetiva, ao se reunir, nós precisamos olhar somente para Cristo, seja por meio das orações, seja por meio dos louvores, os cânticos espirituais, e seja por meio da palavra e a pregação do Evangelho. Mas nós precisamos buscar sermos um com a pessoa do Senhor e também sermos um com a pessoa do irmão em Cristo. Paulo fala de preservar a unidade do Espírito, esforçando-nos pelo vínculo da paz. Então, se nós estamos reunidos, a base da nossa reunião é apenas um ministério de um único homem, não é normal. Se nós estamos nos reunindo na base de apenas no interesse das pessoas, não é normal, não é suficiente. A base do nosso igrejar tem que ser Cristo como o primeiro lugar, por meio de buscar o azeite, por meio de se encher do Espírito, ministrando Cristo uns aos outros. Então, essa igreja é uma igreja já em realidade. Esse igrejar é um igrejar mais profundo. Às vezes, a condição da igreja é semelhante à condição do antigo tabernáculo. É flutuante, mudava-se de endereço na medida que o povo de Israel tinha que prosseguir, estava em viagem, não era sólido. Às vezes também o nosso igrejar ele é flutuante e Deus precisa estar nos edificando uns aos outros para nos tornar seu templo estável, sólido, e assim ele pode ter um testemunho adequado, um testemunho firme. Que o Espírito Santo de Deus possa estar trabalhando na consciência de cada um de nós, iluminando, revelando para nós qual é a nossa condição. Encoraja cada um de nós. Não sei que tamanha proporção será, mas buscarmos a verdadeira unidade do Espírito de Deus. Faça a sua parte com Deus, não importa onde você esteja. Procura andar no Espírito. Procura estar vinculado com Cristo, não vinculado com outra coisa que não seja o Senhor. Mesmo que você sofra oposição e seja perseguido, porque o próprio Senhor Jesus falou: bem-aventurado aquele por causa de mim forem perseguidos, injuriados, exultai-vos, porque grande é o vosso galardão. O cristão, ele foi chamado exatamente para isso. A partir do momento que você foi resgatado do mundo e Deus te colocou no corpo de Cristo, você não está mais no mundo, você está separado, não tem como negar esse fato espiritual, essa verdade. Então busca viver o seu igrejar com Deus de maneira cada vez mais legítima.
Fique na paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Até mais.